Deus está em silêncio? O motivo pode estar dentro de você. Há momentos em que tudo parece calar. Você ora, busca, se entrega, e mesmo assim o céu parece fechado. As respostas não chegam, as portas não se abrem, e o coração começa a duvidar. É nesse instante de silêncio que a fé é testada, e o medo tenta sussurrar: Deus te esqueceu. Mas será mesmo? Será que o silêncio de Deus significa ausência? Ou será que é justamente nesse silêncio que ele mais fala? Há silêncios que curam. Silêncios que ensinam. Silêncios que revelam o que as palavras jamais poderiam explicar. Deus fala quando se cala. E esse é um dos maiores segredos espirituais que poucos conseguem compreender. Talvez você esteja passando por um tempo assim, em um tempo em que parece não haver direção. Você olha ao redor e não vê saída. Ora, e parece que nada acontece. Chora, e ninguém responde. Mas acredite, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de propósito. Deus não se cala para te punir. Ele se cala para te preparar. É no silêncio que ele trabalha de forma mais profunda. Enquanto você pensa que está esquecido, ele está organizando o invisível, movendo peças que você nem imagina. Pense em José, na prisão. Pense em Davi, escondido nas cavernas. Pense em Ana, chorando em silêncio diante do altar. Todos viveram longos períodos em que pareciam sozinhos. Mas o silêncio de Deus era o tempo da lapidação. Era o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Deus usa o silêncio como um mestre usa o pincel, e ele não grita, ele pinta. Cada traço é discreto, mas carrega um significado eterno. E enquanto você questiona por que ele não fala, ele está desenhando algo que ainda não está pronto para ser revelado. O silêncio de Deus é o solo onde a fé se aprofunda. Quando as palavras cessam, o coração aprende a ouvir o invisível. Você começa a perceber que fé não é sentir, é crer, mesmo quando não há som, nem sinal, nem voz. Talvez o motivo do silêncio de Deus não esteja fora, é mais dentro de você. Muitas vezes, é o barulho interno e a ansiedade, o medo, o orgulho, a pressa, que impede você de ouvir. Deus quer falar, mas seu coração ainda está cheio de ruídos. Ele precisa limpar o espaço antes de colocar algo novo. O silêncio de Deus é o convite para olhar para dentro. Ele diz: Filho, filha, aquieta-te. Eu estou aqui. Mas preciso que você se acalme para me perceber. O problema é que a gente confunde silêncio com ausência. Mas Deus nunca esteve distante. Ele apenas muda a forma de se manifestar. Às vezes ele fala pela palavra. Às vezes, por uma dor. Às vezes, ele fala pelo tempo. E o tempo é um dos instrumentos mais sábios de Deus. Ele usa o tempo para curar, para amadurecer, para moldar. Há bênçãos que só podem ser entregues quando você está pronto para recebê-las. E é nesse intervalo que o silêncio ganha sentido. O céu não está parado, e está em movimento, só que em silêncio. E esse movimento invisível é o que prepara o terreno da tua vitória. Deus está te ensinando a ouvir de outra maneira. A não depender apenas do que se sente, mas a confiar no que se sabe. Que Ele é fiel, mesmo quando tudo parece mudo. A fé que amadurece no silêncio é a fé que permanece quando o vento sopra. Porque ela já aprendeu a confiar sem provas, a esperar sem respostas, a crer sem ver. O silêncio de Deus é o tempo da semente. A semente não germina sob aplausos, ela cresce escondida, no escuro. Mas é ali, na escuridão do solo, que nasce a vida. Assim também é com você. Deus está te plantando. O silêncio é o solo. E a promessa será a flor. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima e transforma em semente de vitória.
O silêncio de Deus não é o vazio, é o espaço onde Ele escreve a próxima parte da tua história. Você pode não estar vendo, mas há algo sendo preparado nos bastidores da eternidade. O que parece demora é, na verdade, o tempo exato da perfeição divina. Deus não age apressadamente, porque Ele não erra nos detalhes. Cada segundo do teu deserto tem um propósito. Há bênçãos que exigem estrutura espiritual para serem sustentadas. E Deus, antes de te entregar o que pediu, precisa te moldar para que você não perca quando receber. Por isso, Ele te faz esperar. Não é castigo, é preparo. Pense no ouro. Ele só brilha depois de passar pelo fogo. Assim também é com a alma. A dor que você sente não é o fim, é o fogo da purificação. E quando Deus parecer calado, lembre-se, o silêncio é o forno onde Ele refina os que ama. Deus está te ensinando a ouvir de outro modo. Ele quer que você perceba a sua presença nas entrelinhas, no respirar da vida, no simples acordar de cada manhã. A voz de Deus não é apenas som, é a presença. E às vezes, essa presença é tão intensa que o som se torna desnecessário. Enquanto você pede por respostas, Deus está preparando discernimento. Enquanto você pede para ver, Ele está te ensinando a confiar. Porque se Ele te mostrar tudo agora, você não aprenderia a andar pela fé. E é pela fé que o invisível se torna real. O silêncio é a prova do amadurecimento espiritual. Crianças espirituais precisam ouvir Deus a todo instante. Mas os filhos maduros aprendem a confiar, mesmo quando o pai está em silêncio. Eles sabem, o amor não precisa se explicar. Há uma parte do processo em que Deus simplesmente te observa. Não para te julgar, mas para te fortalecer. É o tempo em que Ele quer ver se você continua crendo mesmo quando o milagre demora. Porque é fácil confiar quando tudo vai bem. Mas é no deserto que a fé verdadeira floresce. Quando Deus se cala, é porque já falou tudo o que você precisava ouvir. Agora Ele quer ver se você vai praticar o que já aprendeu. Ele quer te mostrar que já te deu tudo e a palavra, a promessa, a direção. O resto é caminhar. Você lembra de Abraão? Deus lhe deu uma promessa, mas não explicou o caminho. Abraão teve que andar sem mapa. E é isso que Deus faz com os que escolhe, Ele mostra o destino, mas esconde o trajeto. Porque o trajeto é a escola da fé. E quando o coração começa a se desesperar, Deus não se apressa. Ele espera o coração se acalmar. Porque a voz dele não ecoa na confusão, e ela se manifesta na paz. Fica quieto e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Essa é a lição do silêncio. Aprender a se calar por dentro para ouvir o que é eterno. Enquanto você luta para entender o porquê, Deus está dizendo: confie em mim, mesmo sem entender. O que eu estou preparando é maior do que o que você pediu. Às vezes, a resposta não vem porque você ainda está pedindo pequeno demais. Deus não quer te dar migalhas, Ele quer te dar abundância. Mas o coração precisa ser treinado para receber. E é no silêncio que Ele amplia a tua visão. Você vai perceber que, quanto mais aprende a descansar, mais percebe os sinais sutis do mover de Deus. O sol que nasce depois da tempestade. A paz que chega sem motivo. A força que aparece quando você achava que não aguentaria. Tudo isso é Deus falando, e só que de forma silenciosa. O céu está trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, há anjos se movendo, promessas sendo alinhadas, caminhos sendo abertos. Mas Deus precisa que você confie antes de ver. Porque fé não é ter provas, é ser prova. O silêncio de Deus é o intervalo entre o pedido e o cumprimento. E é nesse intervalo que o caráter é moldado, o orgulho é quebrado, a humildade floresce, e a fé amadurece.
Não é tempo perdido, é tempo de preparação. Por isso, não desanime se Deus não respondeu ainda. Ele não esqueceu de você. Ele está te lapidando. E quando o tempo dele chegar, tudo fará sentido. Às vezes, não é uma grande tempestade que destrói o barco. São as pequenas goteiras que, dia após dia, enfraquecem o casco. Da mesma forma, não é sempre o grande pecado que nos afasta de Deus. Mas os hábitos silenciosos, os gestos automáticos, os pensamentos pequenos que alimentamos sem perceber. Hoje, quero que você olhe para dentro, com coragem e sinceridade. E pergunte a si mesmo: quais hábitos estão enfraquecendo a minha fé sem que eu perceba? Vamos juntos descobrir. Porque quando a luz da consciência chega, as trevas não têm mais poder. 1. Consumir negatividade em excesso. Vivemos em um mundo que se alimenta de medo, tragédia e comparação. As redes sociais, as notícias e até as conversas cotidianas muitas vezes despejam dor e pessimismo dentro da alma. E o coração, que deveria ser morada da fé, se torna depósito de ansiedade. Deus te chama para guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aprenda a proteger o que entra na sua mente. Nem toda informação te alimenta e algumas apenas te contaminam. 2. Comparar sua jornada com a dos outros. A comparação é o ladrão da alegria. Quando você olha demais para o que o outro tem, acaba esquecendo o que Deus já te deu. Cada pessoa está em um tempo diferente, com um propósito diferente. O que parece sucesso para o outro, pode não ser destino para você. Enquanto você se compara, deixa de florescer no solo que Deus te plantou. A cura está em olhar para dentro e dizer: Senhor, me ajuda a ser fiel no que é meu, e grato pelo que já tenho. Querer controlar o tempo de Deus. Quantas vezes você pediu e quis uma resposta imediata? Mas Deus não trabalha com ansiedade. Ele trabalha com eternidade. E toda vez que tentamos apressar o tempo, mostramos que ainda não confiamos totalmente. O silêncio de Deus muitas vezes é o ainda não que protege você do nunca mais. Porque se Ele te desse o que você quer fora do tempo certo, o dom viraria peso, e a bênção viraria fardo. 4. Reclamar em vez de orar. A reclamação é uma oração ao contrário. Ela tira a força da fé e alimenta a dúvida. Cada palavra que você diz carrega poder e constrói ou destrói. Quando algo der errado, respire e diga: Senhor, me ensina o que eu preciso aprender. Essa simples mudança de postura transforma desespero em sabedoria. 5. Guardar mágoas e ressentimentos. O coração ferido se torna terreno fértil para a amargura. E a amargura cria raízes que sufocam a voz de Deus. Enquanto você guarda rancor, não há espaço para o amor habitar. Perdoar não é dizer que o outro estava certo. É dizer que você não quer mais carregar o peso do erro dele. O perdão liberta mais quem o dá do que quem o recebe. Viver mais conectado ao mundo do que ao espírito. Quantas horas do seu dia são gastas rolando telas, vendo vidas alheias? Enquanto o Espírito Santo espera por 5 minutos de silêncio e comunhão. O inimigo moderno não precisa te destruir e basta te distrair. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala na quietude. Desligue o ruído e volte-se para a presença. Você vai perceber o quanto estava distante sem perceber. Negligenciar o descanso da alma. O corpo cansa, mas a alma também. E muitos tentam curar o cansaço espiritual com entretenimento, comida ou trabalho. Quando o que realmente precisam é presença e descanso em Deus. Ele diz: Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Descansar não é desistir, é confiar que Deus continua agindo enquanto você repousa. Falar mais do que ouvir. Às vezes,
Pedimos tanto, reclamamos tanto, falamos tanto, que esquecemos de ouvir o que Deus quer dizer. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Falar é fácil, ouvir requer entrega. O silêncio é o idioma do Espírito. E quando você aprende a ouvir, começa a discernir coisas que antes passavam despercebidas. Querer entender tudo antes de confiar. A mente humana busca a lógica. Mas Deus age em mistério. E a fé começa onde a lógica termina. Há coisas que você só vai compreender depois que obedecer. Deus não te pede para entender, e te pede para confiar. A fé não é ausência de dúvida, é decisão de continuar mesmo em meio à dúvida. Esquecer de agradecer. Talvez o mais sutil de todos os hábitos seja este. Porque quando o coração deixa de agradecer, ele deixa de perceber as bênçãos. E quando o olhar se acostuma com o que tem, perde a sensibilidade do milagre diário. A gratidão abre os céus. Cada obrigado, Senhor, é uma chave espiritual. E quem agradece pelo pouco, se torna digno do muito. Esses 10 hábitos, quando não percebidos, vão drenando a energia espiritual, apagando aos poucos o brilho da fé. Mas a boa notícia é que tudo pode ser restaurado. Deus não te julga pelos hábitos que te afastaram. Ele te convida a recomeçar, agora. Tudo começa com uma escolha. Há de voltar ao centro, ao silêncio, à presença. Porque o mesmo Deus que parece calado hoje é o mesmo que sussurra dentro do teu coração. Eu nunca te abandonei. Talvez agora você esteja percebendo que o silêncio de Deus nunca foi castigo, mas convite. Convite para olhar para dentro. Para silenciar o ruído. Para voltar ao essencial. Ele nunca se afastou de você. Você apenas se perdeu entre as vozes do mundo. Entre os medos, os hábitos, as distrações. Mas o amor de Deus é paciente e Ele espera. E o silêncio, que antes doía, agora começa a curar. Deus não se revela no barulho, mas na brisa leve, na calma depois da tempestade. No sussurro que acalma a alma. E talvez o que Ele quer te dizer hoje é simples, mas poderoso. Eu estou aqui. Sempre estive. Você pode ter se sentido esquecido, mas nunca foi abandonado. Pode ter se sentido quebrado, mas não perdeu o valor. Porque Deus não te mede pelas tuas falhas. Ele te mede pela tua disposição em recomeçar. A fé não é ausência de dor. É continuar acreditando mesmo ferido. E é nessa entrega silenciosa que o milagre começa. Quando você para de lutar contra o tempo de Deus e começa a descansar no tempo dele, a paz que excede todo entendimento invade o coração. Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Deixe o barulho lá fora se calar. Sinta o peso do dia se dissolvendo. Agora é só você e Deus. Nenhuma palavra precisa ser perfeita. Apenas o coração precisa estar aberto. Oração da reconexão com Deus. Senhor, hoje eu venho diante de Ti com meu coração cansado, mas cheio de fé. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ouvir Tua voz, eu creio que estás aqui. Eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades, todas as dúvidas, todas as feridas que o tempo ainda não curou. Limpa meu coração de tudo que me afasta da Tua presença. Da comparação, do medo, da pressa, da culpa. Ensina-me a ouvir o Teu silêncio com paz. A confiar no Teu tempo, mesmo quando o meu grita por respostas. Fortalece minha mente para não me perder nas distrações. E meu espírito para permanecer firme quando tudo parecer parado. Senhor, se houver algo dentro de mim que bloqueia a Tua voz, mostra-me com amor. E dá-me coragem para mudar. Apaga os hábitos que me distanciam. E desperta em mim o desejo de Te buscar em primeiro lugar. Que o Teu Espírito Santo renove a minha fé agora. Toca-me com Tua presença suave. Cura o que o mundo feriu.
e devolve ao meu coração a paz que vem do alto. Mesmo que o silêncio permaneça, eu quero aprender a senti-lo dentro dele. Porque agora eu sei, o teu silêncio não é ausência, é cuidado. Tu estás moldando, preparando e transformando. A partir de hoje, eu escolho confiar. Escolho esperar. Escolho permanecer. Porque eu sei que o teu tempo é perfeito. E que nada, absolutamente nada, pode calar o teu amor por mim. Amém. Agora, respire de novo. Sinta o peso indo embora. O silêncio já não assusta, nele acolhe. Você aprendeu que quando Deus parece calado, é porque está te ensinando a ouvir com a alma. E a partir deste momento, tudo começa a mudar dentro de você. Porque a fé verdadeira não nasce no barulho das promessas, mas no silêncio da espera. Deus está aí. Mesmo que você não veja. Mesmo que não ouça. Mesmo que não sinta. Ele está aí. Trabalhando no invisível. Construindo algo eterno. Preparando o dia em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. O silêncio era amor.